Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. E se eu te disser que já existe uma tecnologia capaz de decidir, antes do nascimento, se uma criança vai ter doenças, limitações ou até vantagens físicas e cognitivas sobre as outras? Não é ficção científica. Isso já existe. E o nome disso é CRISPR. E se você acha que isso é só mais um avanço da ciência, cuidado. Porque toda vez que a humanidade acreditou que tinha controle absoluto sobre a natureza, o preço veio depois. Se você sair desse vídeo agora, você vai perder algo muito mais importante do que a informação científica. Você vai perder a chance de entender como uma inovação criada para salvar vidas pode, silenciosamente, colocar a própria espécie humana em risco. E eu não estou falando isso como alarmismo. Estou falando com base em ciência, comportamento humano e padrão histórico. E se você ficar até o final, você vai entender exatamente por que o maior perigo da CRISPR não está na tecnologia, mas em nós. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir muda completamente a forma como você vê esse assunto. O que é a CRISPR e por que ela é tão revolucionária? Vamos começar do começo, sem complicar. CRISPR é basicamente uma ferramenta de edição genética. Pensa no DNA como um texto gigantesco, escrito com bilhões de letras. A CRISPR permite que a gente vá exatamente em uma palavra errada desse texto, apague, corrija ou substitua. Na prática, isso significa algo absurdo de poderoso. Doenças genéticas que antes eram uma sentença de sofrimento vitalício, agora podem ser simplesmente corrigidas. Estamos falando de anemia falciforme, fibrose cística, algumas formas de cegueira genética. Gente que nascia sem escolha nenhuma, agora pode nascer com qualidade de vida. E isso é lindo, de verdade. Se a história parasse aqui, a CRISPR seria uma das maiores conquistas da humanidade. Mas a história nunca para aí, né? E agora vem a parte que quase ninguém gosta de discutir. Quando a correção vira otimização. Porque existe uma linha muito sutil entre corrigir uma doença e otimizar um ser humano. E essa linha já começou a ser cruzada. Hoje não estamos falando só de eliminar doenças. Já se discute resistência física maior, metabolismo mais eficiente, maior densidade óssea e sim, até características ligadas à cognição. E aqui entra um padrão muito antigo do comportamento humano. Sempre que surge uma vantagem competitiva, ela deixa de ser opcional e vira obrigação. Foi assim com redes sociais, foi assim com smartphones, foi assim com produtividade extrema no trabalho. No começo é escolha, depois vira comparação e no fim vira exclusão. Presta atenção nisso porque isso conecta tudo. Bebês projetados e a nova desigualdade invisível. Agora imagina um mundo onde a CRISPR é usada de forma massiva. Quem você acha que vai ter acesso primeiro? Não vai ser o pobre, não vai ser o país em desenvolvimento. Vai ser quem já tem poder. Aí nasce uma geração geneticamente otimizada e outra que ficou para trás, não por esforço, não por mérito, mas por código genético. Isso não é mais desigualdade social, isso é desigualdade biológica. E a partir do momento em que a sociedade começa a aceitar que algumas pessoas nasceram melhores do que outras por design, o conceito de igualdade simplesmente colapsa. E agora segura essa, porque essa é a parte mais desconfortável de todas. O verdadeiro perigo: padronização da espécie. A natureza sempre funcionou com diversidade. Genética diferente é o que permite adaptação, sobrevivência, evolução. Mas o ser humano odeia a incerteza. O ser humano ama padrão. Se começarmos a editar genes em massa, buscando sempre os melhores resultados, o que acontece? A diversidade genética diminui. E uma espécie geneticamente parecida demais é uma espécie frágil. Basta uma mutação inesperada, um vírus novo, um fator ambiental fora do script, e aquilo que parecia perfeição vira um ponto único de falha. A CRISPR pode salvar vidas hoje, mas pode, a longo prazo, reduzir a capacidade da humanidade de sobreviver amanhã. E é por isso que esse tema me deixa tão inquieto. O padrão humano. Toda novidade começa como solução e termina como pesadelo. Se você observar a história, isso se repete o tempo todo. Toda tecnologia nasce para resolver um problema e cria outros que ninguém previu.
A CRISPR não é diferente. O problema nunca foi a ferramenta. O problema é o impulso humano de ir longe demais, rápido demais, sem maturidade ética. A pergunta não é se podemos fazer. A pergunta é, devemos fazer e até onde? Hoje você entendeu 3 coisas importantes. Primeiro, a CRISPR é uma revolução real, capaz de melhorar drasticamente a qualidade de vida humana. Segundo, o uso massivo e descontrolado pode criar desigualdade biológica e fragilizar a espécie. E terceiro, o maior risco não está na ciência, está no comportamento humano diante do poder. Se esse tipo de conteúdo te faz pensar, questionar e enxergar o mundo com mais profundidade, então faz sentido você estar aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente não entrega respostas fáceis, a gente entrega consciência. E agora me diz nos comentários, se você tivesse o poder de editar o futuro, você confiaria na humanidade para usá-lo com sabedoria?